Sabe o que é curioso? O tempo, que parece tão sólido, tão real, tão absoluto, é, na verdade, um dos maiores mistérios da existência. A gente fala dele como se fosse um relógio correndo na parede, mas se parar para sentir mesmo, ele escapa dos dedos. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. E o presente? Quando tentamos agarrá-lo, ele já virou memória. Isso que chamamos de tempo é uma invenção da mente. É uma tentativa de medir o incalculável, de controlar o incontrolável. E essa ilusão de controle é o que prende muita gente. Você já reparou como quase tudo que nos preocupa está relacionado ao tempo? É o que deixamos de fazer, o que ainda temos que fazer, o que pode acontecer, o que aconteceu e machuca, mas no fundo, nada disso está acontecendo agora. Só existe na sua cabeça, só existe no pensamento. E pensamento não é realidade, é só projeção, um filme passando na sua mente sem garantia nenhuma de que vai se realizar. A vida, de verdade, acontece no agora, só no agora. Tudo que é vivo, tudo que é real, tudo que é potente, acontece no instante presente. O toque de uma mão, o som da sua respiração, o calor do sol batendo no rosto, o olhar profundo de alguém que te vê, isso é o agora. E o agora não precisa de relógio, de calendário, de previsão. Ele é, e só é. Quando você mergulha de verdade nesse instante, o tempo some. O ego silencia e surge uma paz que não depende de nada. Mas o problema é que a mente não aguenta o agora por muito tempo. Ela quer correr de volta para os seus dramas, seus prazos, seus traumas. Ela quer te convencer de que viver no presente é irresponsável, que você precisa se preocupar, que precisa sofrer por antecedência, como se isso resolvesse alguma coisa. Como se antecipar ao sofrimento fosse uma forma de se proteger dele. Mas não é. É só sofrer 2 vezes, ou mais. O paradoxo do tempo é justamente esse. Ele parece nosso inimigo quando acreditamos que ele está acabando, mas ele se torna nosso aliado quando percebemos que ele nunca existiu fora da mente. Ele é ferramenta, não tirano. É como um rio. Você pode se afogar nele, ou pode aprender a nadar. Se você vive correndo atrás de alguma coisa no futuro, você se afoga. Mas se você aprende a fluir com a corrente do agora, a vida se abre, se alinha, te surpreende. E sabe o que mais? Tudo que você procura, paz, segurança, amor, clareza, propósito, já está aqui, agora, mesmo, esperando você parar de correr, esperando você se aquietar e ouvir. Ouvir de verdade, com a alma. Não com a pressa de quem precisa de uma resposta imediata, mas com a presença de quem está pronto para receber. Porque o tempo da alma não é o tempo do relógio. A alma floresce quando você desacelera, quando você respira, quando você se entrega ao momento. Então, se tem algo que eu posso te dizer agora com todo o coração, é: não corra do presente. Não troque a vida real por um filme mental. Não sacrifique sua paz tentando controlar o futuro. Porque o agora, esse agora, é tudo que existe e é tudo que você precisa. O resto é só barulho, é só distração, é só fumaça tentando esconder o brilho da sua presença. Mas você já sabe disso, né? Lá no fundo você sempre soube. Só estava esperando alguém te lembrar. E eu tô aqui para isso. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior.
São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira. Sabe, o tempo é mesmo esse paradoxo estranho. Ao mesmo tempo em que ele te dá tudo, ele também tira tudo. E ninguém escapa disso. Quando a gente é jovem, a sensação é de que a vida vai durar para sempre. A gente faz planos, sonha alto, acredita que ainda tem muito tempo, muito chão, muita chance. E tem mesmo. Só que o tempo, esse mesmo tempo que te presenteia com oportunidades, aprendizados e experiências incríveis, também vai silenciosamente levando embora partes de você, sem avisar, sem pedir licença. Ele começa leve, quase invisível, um cansaço que antes não existia, uma dorzinha que chega sem motivo, a energia que já não é mais a mesma. Depois, ele começa a roubar coisas maiores. Pessoas que amamos partem, talentos que antes pareciam eternos vão enfraquecendo, algumas portas se fecham e a gente se dá conta. Não temos controle sobre o tempo. Nunca tivemos. O mesmo tempo que nos deu a infância, nos dá também a saudade. O mesmo que nos dá amor, também nos traz despedidas. E isso pode assustar, eu sei, mas também pode libertar. Porque quando você entende isso de verdade, que o tempo entrega e retira, você para de brigar com ele e começa a viver com mais presença, mais gratidão, mais entrega. Você começa a aproveitar mais o que tem enquanto tem. Você para de correr feito louco atrás do que não tem e começa a valorizar o que está diante dos seus olhos. Porque você entende que não tem garantia nenhuma de que isso estará aqui amanhã. E aqui, exatamente aqui, mora uma das maiores viradas de chave que um ser humano pode ter. Perceber que o tempo não é seu inimigo. Ele é só o palco onde a vida acontece. E a vida não é feita do tempo em si, mas do que você faz com ele. A pergunta que fica é: o que você tem feito com o tempo que te foi dado? Você tem vivido de verdade? Ou tem apenas sobrevivido, empurrando os dias com a barriga, esperando a hora de ser feliz? Porque olha só, muita gente vive como se tivesse todo o tempo do mundo, deixando o amor para depois, a reconciliação para a semana que vem, o sonho para quando sobrar dinheiro, a saúde para quando der tempo. Mas e se o tempo não der? E se essa for a sua única chance? Não para viver eternamente, mas para viver intensamente, de verdade, com presença, com alma, com coração. O tempo pode até levar coisas de você. Isso é inevitável. Mas ele não pode tirar a forma como você escolhe viver o agora. E é aqui, exatamente aqui, que mora o seu poder. Você não controla o passar das horas, mas controla o que planta dentro delas. Você não impede que as rugas cheguem, mas pode decidir se vai envelhecer com amargura ou com sabedoria, com mágoa ou com leveza, com peso ou com paz. Então, não se prenda ao medo do tempo. Não viva achando que ele é um vilão, porque ele também é um mestre. Ele ensina, ele amadurece, ele revela quem você é de verdade. E quando você para de lutar contra ele e começa a dançar com ele, tudo muda. Você começa a ver beleza até naquilo que está indo embora. Começa a valorizar o que antes passava despercebido. Começa a agradecer o que ainda tem, mesmo que já tenha perdido muito. Porque no fim das contas, o tempo não veio para te punir. Ele veio para te despertar, para te lembrar que tudo passa, inclusive você. E quando você entende isso, não com a cabeça, mas com o coração, você começa a viver diferente, mais leve, mais consciente, mais presente. Afinal, o que dá sentido à vida não é o tempo que temos, mas o que fazemos com ele. E você ainda tem tempo. Talvez não muito, talvez mais do que imagina,
mas tem. Use com sabedoria, com coragem, com alma, porque a vida ainda está te esperando. O corpo, esse templo que a gente habita, é talvez o mais sincero dos relógios. Ele não mente, não disfarça, não se engana. Ele vai mostrando, aos poucos e sem pressa, que o tempo está passando, que a estrada está sendo percorrida, que a matéria tem um ciclo. E por mais que a gente cuide, que a gente adie, disfarce, embeleze, o corpo sempre encontra um jeito de dizer: "Ei, você não é eterno neste formato." E isso não é uma ameaça, é só a realidade pedindo para ser vista com mais presença. Envelhecer não é uma punição, é um privilégio que nem todo mundo tem. Mas o que nos incomoda não é a idade em si, e sim o medo de perder o que a gente acha que é essencial: força, beleza, desempenho, atenção, aprovação. Só que tudo isso é frágil, muda com o tempo. O que é bonito hoje, amanhã será comum. O que é forte hoje, um dia será delicado, e tá tudo bem. Porque o valor de um ser humano nunca esteve na aparência, mas na consciência que habita esse corpo. Eckhart Tolle traz isso de forma leve. Ele fala da gravidade puxando o rosto para baixo, como se dissesse: olha, a natureza está só fazendo o trabalho dela. E é isso mesmo. O tempo atua, o corpo responde, a forma se transforma. Mas o que permanece é o que realmente importa: a sua essência, sua presença, sua capacidade de observar tudo isso sem entrar em desespero, sem precisar se agarrar numa juventude que já não faz mais sentido. E aqui vai um convite importante. Ao invés de lutar contra o tempo, lute para estar presente nele. Ao invés de gastar energia tentando impedir que seu corpo envelheça, use esta energia para despertar a alma. Porque o corpo vai envelhecer, queira você ou não, mas a consciência, essa pode se tornar cada vez mais jovem, mais limpa, mais lúcida, mais viva. E isso sim é um rejuvenescimento de verdade, aquele que o tempo não consegue roubar. O problema é que a gente foi treinado a se identificar demais com o corpo, como se ele fosse a nossa identidade principal, como se a juventude física fosse o auge da vida, como se envelhecer fosse fracassar. Só que não é. Envelhecer com presença é evoluir, é limpar o que não serve mais, é refinar o olhar e entender o que realmente tem valor. Um corpo pode perder a firmeza, mas ganhar a leveza. Pode perder a potência bruta e ganhar sabedoria silenciosa. Então, se você anda se incomodando com as marcas do tempo no seu corpo, com as mudanças que ele vem mostrando, pare um pouco e escute. Porque talvez ele só esteja te dizendo que é hora de viver de outro jeito, com mais consciência, com mais verdade, com mais gratidão. Talvez ele esteja pedindo para você olhar para dentro, em vez de continuar tentando manter a mesma imagem de 10 anos atrás. Porque a imagem pode desbotar, mas a luz interior pode crescer. E lembre disso, o corpo é só um instrumento, não é o músico. É a carcaça, não é a centelha. É a roupa, não é a alma. E se você cuidar dele com amor, com respeito, com presença, ele vai te servir lindamente até o último dia. Mas ele não define quem você é. Nunca definiu. O que te define é o que você faz com o tempo que te resta. É a maneira como você escolhe olhar para si, para o mundo e para a vida, mesmo quando o espelho começa a mostrar outra versão sua, que não é pior, só é nova, só é a próxima etapa, a próxima fase dessa jornada maravilhosa de estar aqui, respirando, sentindo, vivendo. E aí que entra um ponto delicado, mas necessário. A nossa obsessão por tentar parar o tempo, por tentar congelar a juventude, por querer a qualquer custo parecer jovem, mesmo quando por dentro a alma já está pedindo por outro ritmo, por outro olhar, por outra profundidade. A gente foi condicionado a achar que envelhecer é perder valor,
que só é bonito o que é novo, que só merece atenção quem ainda exala vitalidade e frescor. Mas isso é uma mentira contada 1000 vezes, que muita gente acabou acreditando. A indústria entendeu essa nossa insegurança e soube usar isso para vender promessas, produtos, técnicas, rituais, tudo com a promessa de parar o tempo, rejuvenescer 20 anos, voltar a ser como antes. E aí entramos numa corrida que nunca termina, porque no fundo a gente está tentando fugir do inevitável. E quanto mais corre, mais se frustra, porque nada do lado de fora tem o poder de mudar o que é natural. Nada do lado de fora vai trazer a paz que só vem quando você aceita a passagem do tempo, como parte do milagre da existência. Isso não quer dizer que você precisa se abandonar, ou que cuidar de si é futilidade. De jeito nenhum. Cuidar do corpo é um gesto de amor, é uma forma de honrar esse veículo que te trouxe até aqui. Mas o problema começa quando o cuidado vira obsessão. Quando o espelho vira inimigo. Quando você se olha e não enxerga mais quem é. Só vê o que falta, o que caiu, o que mudou, o que você gostaria que voltasse a ser como antes. Mas deixa eu te dizer uma coisa do fundo do coração. O que faz alguém brilhar de verdade não é a pele esticada, não é o rosto sem marca nenhuma, não é o abdômen trincado. É o olhar vivo, é a presença, é a paz que a pessoa transmite quando já entendeu que a vida não está na aparência, está no conteúdo. E esse brilho que vem de dentro não se compra, não se fabrica. Ele nasce quando você faz as pazes com o tempo e para de lutar contra a natureza. A verdade é que o corpo vai mudar, e isso é inevitável. Mas a sua relação com ele pode mudar também, e isso é libertador. Você pode escolher se tornar alguém mais leve com o passar dos anos. Alguém que inspira não pela estética, mas pela essência. Alguém que carrega rugas com a mesma dignidade com que carrega histórias. Porque no fim das contas, ninguém lembra da gente pela aparência. As pessoas lembram pela forma como a gente fez elas se sentirem, pelo que a gente entregou, pelo que a gente foi de verdade. E quando você para de buscar juventude como um troféu e começa a buscar consciência, serenidade, sabedoria, o tempo vira um aliado. Ele deixa de ser um fantasma e passa a ser um mestre. Ele te mostra o que realmente importa. Ele vai tirando os excessos, os disfarces, as máscaras e revelando a sua essência. É por isso que tem gente que envelhece e vira ouro, enquanto outros envelhecem e só aumentam o medo, a rigidez e a reclamação. Então, escolha bem os seus rituais. Se quiser usar um creme, use. Se quiser fazer um procedimento, faça. Mas faça com consciência, sem se enganar, sem achar que aquilo vai salvar sua alma do medo de envelhecer. Use tudo isso como ferramenta, não como fuga. E, acima de tudo, cultive o que nenhum bisturi pode oferecer: presença, aceitação, gratidão, lucidez. Porque é isso que vai te fazer bonito aos olhos da vida. É isso que vai manter sua energia viva, mesmo quando o corpo começar a desacelerar. Envelhecer não é cair, é subir, é deixar para trás o que já não serve. É descobrir novas versões de si mesmo, mais profundas, mais humanas, mais reais. E talvez a beleza mais verdadeira esteja justamente nesse ponto, quando a gente para de querer parecer e começa a simplesmente ser. O agora, esse instante vivo, pulsante, silencioso, é tudo o que temos de verdade. Mas também é o que mais negligenciamos. A mente corre
Corre para frente, corre para trás, mas quase nunca está aqui, nesse exato momento, onde a vida acontece. E é justamente aí que mora a chave da libertação. Porque o tempo, com toda a sua força e domínio, não consegue tocar o agora. Ele não tem acesso à presença. Ele só existe no pensamento, no conceito, na lembrança e na expectativa. A gente vive como se o passado ainda estivesse acontecendo e como se o futuro já estivesse nos julgando. Mas quando você para, respira, observa, percebe que nada disso está acontecendo de fato. Só existe um momento, este, agora. E nesse agora não tem culpa, não tem medo, não tem cobrança. Só tem vida, crua, real, profunda. Às vezes simples, às vezes intensa, mas sempre verdadeira. E essa verdade, por mais desafiadora que seja, é libertadora. O Eckhart Tolle fala disso com uma clareza que corta as ilusões. Ele diz: o tempo é útil, sim, para marcar compromissos, planejar ações, organizar etapas. Mas quando você começa a viver exclusivamente dentro do tempo psicológico, aquele que te prende ao que foi e te arrasta para o que ainda não é, você perde o agora. E quando você perde o agora, você perde tudo. Porque o agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. O problema é que a gente foi treinado para ignorar o agora. A gente acha que ele é pequeno demais, sem importância, como se fosse apenas uma ponte para o que vem depois. Mas é justamente o contrário. O agora é o palco, o centro, o lugar onde tudo começa e tudo termina. Só que a mente racional não entende isso, porque o agora não pode ser pensado, ele só pode ser vivido, sentido, experimentado na pele, na alma, no silêncio. E quando você entra nesse espaço de presença, tudo muda. O barulho mental desacelera, a ansiedade perde força, a culpa se dissolve. Porque essas coisas só sobrevivem no tempo psicológico. Elas não têm fôlego dentro do agora. A presença é como luz acesa num quarto escuro. Ela expulsa as sombras e o que parecia gigante, assustador, incontrolável, revela-se pequeno, ilusório, criado pela mente que vive no passado e no futuro, mas esquece do presente. O agora não é um lugar comum, é um refúgio, é sagrado. É o único ponto fora do tempo onde você pode respirar em paz, onde você pode simplesmente ser, sem precisar se justificar, sem ter que carregar os erros de ontem ou antecipar os problemas de amanhã. No agora, você é livre. E essa liberdade assusta porque ela não depende de nada. Ela não precisa de conquista nem de permissão. Ela já está aqui, sempre esteve, esperando você parar de correr e voltar para casa. E talvez seja isso que esteja te faltando. Não mais uma resposta, não mais um plano, mas presença. Talvez você esteja cansado não da vida,
mas do peso de carregar um tempo que não existe, um passado que já se foi, um futuro que ainda não chegou. Talvez tudo o que você precise é de um instante de verdade, de um agora sincero, onde tudo possa finalmente fazer sentido. Não porque você entendeu com a cabeça, mas sim porque você sentiu com o coração. Então, antes de sair correndo atrás do próximo passo, experimente parar, só por um momento. Feche os olhos, respire, sinta o corpo, ouça o que está ao redor, sinta o agora. Ele não tem promessas, não tem garantias, mas tem paz, tem vida, tem a única coisa que ninguém pode te dar ou tirar, a sua presença, e é nela que mora a sua verdadeira liberdade. O tempo, quando a gente para olhar com mais atenção, é quase como uma miragem. Ele só aparece quando pensamos nele. Quando você está profundamente presente em algo, seja numa conversa sincera, num pôr do sol, num abraço apertado, o tempo some, ele desaparece. Por quê? Porque ele não é algo concreto, não é um objeto lá fora, com forma, com volume. O tempo é uma ideia, uma construção mental, uma projeção criada pela mente para organizar os eventos, mas que não tem existência real fora do pensamento. E o mais curioso é que a gente sofre mais por esse tempo imaginado do que por aquilo que realmente está acontecendo agora. Você já percebeu isso? A maioria das preocupações que te tiram o sono não estão no presente, estão num e se do futuro, ou num por que eu fiz aquilo do passado. Mas o agora, esse agora vivo, presente, palpável, ele quase nunca é um problema em si. O problema é o que sua mente está te contando sobre ele. Eckhart Tolle chama isso de tempo psicológico. É esse tipo de tempo que nos prende, que nos angustia, que nos joga numa espiral de arrependimento e ansiedade. E o pior é que a gente acredita nessas histórias da mente como se fossem verdades absolutas. Mas não são. São só pensamentos. E pensamento não é realidade. É interpretação. É versão. É ruído tentando se passar por verdade. O tempo cronológico, aquele dos relógios, das agendas, dos compromissos, esse é necessário, claro que é. A vida prática exige um mínimo de organização. Mas o tempo psicológico, esse é traiçoeiro. Ele é sutil e, por isso mesmo, perigoso, porque ele rouba o agora de forma silenciosa, sem alarde. Ele faz você achar que tem que correr, que tem que conquistar algo que ficou para trás ou garantir algo que ainda nem existe. E o que acontece com isso? A pessoa vive numa prisão invisível. Está fisicamente no presente, mas emocionalmente perdida entre o que já foi e o que ainda não veio. E aí vem o vazio, vem a insatisfação, vem aquela sensação de estar sempre atrasado, sempre devendo, sempre correndo atrás de algo que nunca chega. Porque o tempo psicológico não tem fim, ele não tem linha de chegada. É uma esteira infinita que só para quando você salta dela. E como se salta disso? Com presença, com consciência, com esse movimento interno de parar, respirar e voltar para o agora. Porque no agora você se reconecta com a realidade, e a realidade é muito mais gentil do que sua mente costuma pintar. A realidade tem cheiro, tem som, tem cor, tem textura, é concreta, é aqui, é agora. E quando você mergulha nela, todo aquele peso criado pelo tempo mental começa a perder força. Não é que os problemas desaparecem, mas eles ficam mais claros, mais objetivos, mais solucionáveis. Porque agora você está inteiro, você está desperto,
Você não está mais lutando contra fantasmas do passado, nem tentando controlar monstros do futuro. Você está aqui, com os pés no chão, com o coração batendo no tempo real da vida. E é esse estado que transforma. Não é sobre virar um mestre espiritual, nem viver em paz o tempo todo. É sobre aprender a voltar, sempre que a mente te arrastar. Voltar ao presente. Voltar para dentro. Voltar para esse lugar onde o tempo não te domina. Onde a vida simplesmente é. E isso basta. Então, se você anda cansado de correr, se sente que está vivendo sempre em atraso, talvez seja a hora de questionar essa noção de tempo que a sua mente criou. Talvez você não esteja atrasado. Talvez você só esteja desconectado do agora. E a boa notícia é que o agora não tem porta trancada, não tem senha secreta. Ele está sempre disponível, sempre esperando você voltar. E quando você volta, a vida volta com você. E no fim das contas, depois de tudo que a mente inventa, projeta, teme, repete, sobra o agora. Esse instante silencioso que está aqui, sempre esteve, mas quase nunca é notado. A gente corre, se distrai, se perde em 1000 pensamentos, enquanto a vida, a verdadeira vida, está acontecendo bem debaixo do nosso nariz, no toque, no cheiro, no som, na respiração, naquilo que é simples demais para a mente aceitar, mas profundo demais para a alma ignorar. Eckhart Tolle não está falando de teoria, está falando de prática, de presença, de algo que você pode acessar agora mesmo, sem precisar mudar de lugar, nem de roupa, nem de vida. Só precisa se aquietar por dentro, sair da cabeça e entrar no ser. E quando você faz isso, quando você se ancora no presente, você percebe que o tempo perde o poder de te controlar, que o medo se dissolve, que o passado não te define mais e o futuro não te assusta tanto assim. É nesse agora que mora a liberdade que você tanto busca. É aqui que você encontra a paz que não vem de conquistas, mas de presença. E não importa quantas vezes você tenha se perdido, o agora sempre vai estar de portas abertas para te receber, não com cobrança, mas com acolhimento, com vida, com tudo que você precisa para recomeçar. Então, para um pouco. Respira fundo. E olha ao seu redor. Esse instante é tudo o que você tem e tudo o que você precisa. O resto é só pensamento passando. É só tempo inventado. É só distração. Você não precisa esperar mais nada para começar a viver de verdade. O agora já chegou. E ele está te chamando. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.